Pronto, estamos de volta pontualmente. Vamos esperar vocês retornarem. Começou 10 horas, né, gente? É uma maratona, 2 horas e 20 já assistindo aqui. Pra quem tá com o celular na mão, ainda dá pra dar uma fugidinha, mas eu precisava pelo menos beber uma aguinha. Mas já estamos de volta. Bom que a gente consegue quebrar em 3 pedaços e aí eu consegui salvar tudo. Fala, Gustavo, Cadu, já estou te chamando para você participar comigo. E aí, meu amigo? Você Boa viu? tarde, Denise. Tudo bem? Você viu que eu estava falando com a Tudo ótimo. Vanessa, que eu não sei se você vai lembrar, mas a primeira palestra que eu dei foi na OAB, foi na OAB de Eu Niterói, lembro sim. né? Eu E vi, eu vi você falando com ela e eu lembro sim. você me deu o material todo que você tinha feito. Você tinha feito uma palestra em São Paulo? Qual era a história? Não, não, foi na Secretaria de Fazenda mesmo. Eu fui na palestra, na sua palestra no AB, lembra? Eu Foi na lembro. AB de Niterói. Você que tirou É. minhas fotos até. Foi muito bacana. Foi muito bacana. Vanessa entrou. Ontem a gente estava um outro evento e eu não consegui fazer a pausa e aí teve participação especial da minha filha. Ah, é? Hoje Alice, deu tudo tá aí? certo. Ela tá aí? Mostra pra gente. O cachê dela é muito alto. Ah, então deixa pra próxima. Sejur não dá, Sejur não aguenta. Vamos começar. A hora que você quiser, fica à vontade, tá? Primeiramente, boa tarde a todos e Ah, todas. deixa eu iniciar te apresentando, que eu esqueci de te apresentar. Eu fico brincando que meus convidados dispensam apresentação. O professor Carlos Eduardo Lima é procurador do município de Niterói, foi superintendente jurídico da Secretaria Municipal de Fazenda. Cadu, eu acho que seu microfone está dando algum chiado. Vê se você consegue tirar Tá alguma sem coisa. microfone, na verdade. Será que melhorou? Assim ficou bom. Assim ficou bom. Deixa eu pegar o computador, então. Seu computador Foi aqui. superintendente jurídico da Secretaria de Fazenda, foi meu antecessor. Foi procurador do Estado de São Paulo, foi delegado de Polícia Federal, foi aprovado em todos os concursos do Brasil. É um fenômeno do mundo jurídico. Quem E dera. deixei para você fechar, né, com chave de ouro nosso evento, fazendo algumas considerações, especialmente na parte de servidores, de precatório. E aí estamos aqui ansiosos para ouvir a sua opinião sobre a emenda constitucional 109, que a Vanessa carinhosamente apelidou de emenda pleonástica. Recomendo, primeiramente, né, de novo, boa tarde a todos e a todas. Recomendo muito que assistam a palestra tanto do procurador Ricardo quanto da procuradora Vanessa. A Vanessa sistematizou muito bem a nova emenda constitucional, apresentando inclusive todo o histórico legislativo, inclusive os embates políticos envolvidos. Eu achei bem interessante o conhecimento dela de causa. E recomendo muito que seja visualizada essa apresentação. Eu acompanhei, gostei muito. E vamos lá, como a Vanessa tocou alguns pontos que eu iria falar, eu vou suspender os pontos que ela já falou, vou conversar alguns pontos que ela não comentou, principalmente no que tange aos fundos públicos, e por fim, vou entrar no ponto que eu me preparei especificamente, que é o artigo 67A, introduzido pela Emenda Constitucional 109 de 2021, que caracterizou tanto situações de emergência fiscal quanto medidas de ajuste fiscal, que são medidas permanentes, né? Diferentemente da Emenda Constitucional 173, isso da Lei Complementar, desculpa, 173, que estabeleceu medidas temporárias, a Emenda Constitucional estabelece medidas restritivas desde que a situação de emergência fiscal aconteça. Então, vão ser medidas de ajustes permanentes estampadas no corpo da Constituição. Okay? Então, vou começar falando do motivo que ensejou a discussão dessa PEC. Como já também foi falado pelo Ricardo e pela Vanessa, a PEC surgiu muito na discussão em relação à sustentabilidade da dívida pública e a tentativa de melhorar o perfil da dívida pública brasileira. No começo de 2020, a dívida pública brasileira alcançou 5 trilhões de reais, considerando que o PIB brasileiro é de 7,4 trilhão, então é uma magnitude bem alta.
segundo os cálculos da Secretaria do Tesouro Nacional, alcançou 90% do PIB, a dívida pública, tanto da União, Estado e municípios, em janeiro de 21. Em dezembro de 2019, bem pouco tempo atrás, a dívida pública é 75%, ou seja, tivemos um avanço de 15 pontos percentuais do PIB em apenas um ano, que foi o ano enorme. da pandemia, enorme. Tínhamos um déficit primário mais 700 bilhões em 2020, então que contribuiu muito para esse aumento da dívida pública brasileira, principalmente relacionada com o PIB brasileiro. E isso gera problemas no perfil da dívida pública, tanto na capacidade de alongar, né, o débito, quanto no juro que vai ser lançado para o mercado. E isso já se reflete no ano 2021, de janeiro a abril de 2021, tivemos que rolar 600 bilhões de reais. E a estimativa desses 5 bilhões dessa dívida, 1,4 tri, vão ter que ser rolados em 2021. Então nós temos uma dívida com um juro alto e um perfil da dívida curto. Diferente de outros países que também têm dívida alta, o Japão tem mais de 300% do PIB, mas é uma dívida longa e com juro baixo, então eles conseguem administrar melhor essa dívida pública. E também atrair o mercado privado a comprar essa dívida pública. Os técnicos da STN temiam e continuam temendo que haja dificuldade para rolar esse 1,4 bi no ano de 2021. Por enquanto, esses 600 bi, a priori, conseguiram ser rolados com certa tranquilidade. E agora vamos aguardar como é que vai ser durante o exercício financeiro. Apesar dessas balizas extrajurídicas, né, sobre a PEC, vale destacar a PEC 109 de 2021, que foi denominada, como a Vanessa falou, de PEC emergencial, embora ela não é aquela PEC emergencial enviada pelo presidente da República ao lado da PEC dos fundos e da PEC do Pacto Federativo. Ela, no afã de autorizar o auxílio emergencial, a prorrogação, melhor dizendo, do auxílio emergencial de 2021, essa questão foi enxertada no bojo da PEC 109 de 2021. Vale ressaltar que essa PEC tem íntima relação com a PEC 106 de 2020, como a Vanessa falou, que foi a PEC de guerra do exercício 2020. Ela já perdeu eficácia em grandes partes. Ela previa não só medidas de ajuste fiscal, mas também processos simplificados de contratação pública. Na NLC, acredito que você deve ter enfrentado a questão, o núcleo de ações e contratos da PGM, para quem não é da casa. E a Lei Complementar 173 de 2020. Essa Lei Complementar 173 de 2020 estabeleceu algumas medidas no enfrentamento da pandemia, transferência de recursos da União para o Estado e município, que inclusive está sendo investigada agora na CPI do Congresso Nacional. A eventual malversação ou não desse recurso foi incluída no objeto da CPI. Da CPI. É da CPI, eu falei PEC? Não, falou CPI. CPI. O bojo da CPI está tendo embates políticos muito em volta dessa questão, da discussão da possibilidade ou não da CPI federal apurar, mas entendeu-se que sim, porque os recursos foram recursos repassados pela União. Vamos ver como é que isso vai ficar, eventual até mesmo judicialização no âmbito do STF. Outro ponto importante dessa Lei Complementar 173 foi que ela protraiu o pagamento de dívidas de estados e municípios. E um ponto muito importante para os servidores públicos foi no que tange ao artigo, vou ter que falar especificamente aqui, o artigo 8º da Lei Complementar 173, que estabeleceu diversas restrições, até temporária, até 31 de dezembro de 2021, como a majoração de remuneração para servidor, vamos dizer, lato, assim, criação de carga, emprego e função, redação de concurso público, sábado de reposição. Vai destacar que essas restrições são temporárias até 31 de dezembro de 2021. O STF já se debruçou sobre a questão e reputou constitucional. No RE, a questão muito interessante, o RE 131174-2, no tema 1137, segundo o STF, esse dispositivo, o artigo 8º, é constitucional. Vou ler aqui a tese fixada pelo STF. É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020 e está no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-19. Ou seja, essas restrições estabelecidas Qual na o Lei número do Complementar tema, 173. Carlos? Que eu não consegui pegar? Qual o número do tema? Tema 1137. Tá. Tema Vamos passar 1137. depois para os nossos residentes? Isso. Já está pacificado, então, o nome do STF. Tem algumas ADIs também questionando o dispositivo, mas nesse RE
o STF reputou que o dispositivo é constitucional. Há uma disputa jurídica em relação a esse dispositivo, mas como não é objeto da nossa exposição de hoje, vamos deixar para um segundo momento e a gente não tem muito tempo. Já avançando para a PEC 109 de 2021, como a Vanessa já bem pontuou, ela já é objeto de algumas ações diretas de constitucionalidade, uma do PT e uma da Rede, questionando o próprio processo legislativo, e uma muito interessante, envolvendo, proposta pela OAB, questionando a moratória, né, como já falou, a moratória do pagamento de precatório, regime especial, perfeito, 2024 para 2029. São editados periodicamente regimes especiais de pagamento. O município de Niterói, inclusive, aderiu nesse regime especial de pagamento. Nesse modelo, o ente político que adere, ele repassa mensalmente um percentual da sua receita corrente líquida e cabe ao tribunal, no caso do município de Niterói, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, organizar as listas de prioridade e efetuar o pagamento. Ou seja, o pagamento não é feito pelo município, que tem como atribuição apenas repassar o percentual da sua receita corrente líquida. O prazo de vencimento desse regime especial acaba em 2024, mas foi protraído para 2029. 2029. Por esse motivo, 2029, mais 5 anos para o pagamento. Por esse motivo, a OAB ajuizou uma ação direta de constitucionalidade que vai ser apreciada pelo STF. Não tem liminar ainda, então, até o momento, a emenda constitucional 109 de 2021 permanece em vigor, nesse ponto. É uma tônica, né? Sempre tem uma emenda constitucional, protraindo o prazo, uma lei chamada juiz, o STF vem enfrentar a questão. No que tange aos fundos públicos, que é objeto da nossa explanação, como a Vanessa bem pontuou, ela citou um dispositivo, mas antes de chegar nas minúcias da emenda constitucional, eu queria trazer um conceito do professor Eli Lopes Meirelles, que é fundo público. Toda reserva de receita para aplicação determinada em lei. Vai destacar que o fundo público não é uma pessoa jurídica, tampouco uma unidade orçamentária. É muito importante pontuar isso. E tem um conceito legal de fundo público no artigo 71 da Lei Geral de Direito Financeiro, que é a Lei 4320. Segundo essa lei, constitui-se fundo especial, produto de receita especificada que, por lei, se vincula à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Tá, ok? Regra geral, o fundo público é criado por lei, o artigo 167, inciso 9 da Constituição assim estabelece, e a professora Vanessa muito bem pontuou sobre a questão do saldo financeiro do fundo, do saldo financeiro do Duodécimo. Ela, inclusive, apresentou a decisão do Rio Grande do Norte, muito pertinente para o caso São Credo, já que assim já foi constitucionalizado pelo dispositivo constitucional. Então, essa discussão que surgiu naquela decisão de 2017 morreu com a emenda constitucional, adiante da emenda constitucional. A emenda constitucional fala que o saldo financeiro decorrente dos duodécimos deve ser restituído ao Caixa do Tesouro ou ter os valores deduzidos nas parcelas subsequentes do duodécimo do exercício seguinte. Então, já foi positivado o entendimento do STF, que já era aplicado na União. Já aplicava. Perfeito. Já era algo aplicado na União, mas estados e municípios não tinham parâmetro. Município mesmo, estado que tem os órgãos constitucionais autônomos. O município também não tange ao poder legislativo. Mas a questão foi positivada e acabou a discussão. O artigo 68, parágrafo 2º da emenda da emenda constitucional, o parágrafo 2º foi introduzido pela emenda constitucional, o artigo 68 já existia. Um dispositivo interessante que a Vanessa não comentou, que eu reputo interessante no que tange a fundos, é que o parágrafo 1º, introduzido no artigo 68, vedou que os valores do duodécimos sejam repassados para os fundos públicos. Tá? Antigamente não tinha essa vedação expressa, e dessa forma, agora a receita dos fundos públicos, dos poderes públicos e dos órgãos constitucionais autônomos deve vir de receitas próprias, vamos assim dizer. Exemplo, o fundo do Poder Judiciário deve ser alimentado por tarifas decorrentes das custas judiciais e não por duodécimos. É uma vedação expressa, estampada no 68. Vamos ver como vai ser a reação a isso, né? Vamos ver como é que vai ser aplicado, né? Se vai haver judicialização no que tange a essa questão. Como bem a professora Vanessa também pontuou,
existe uma PEC, né, que busca regulamentar os fundos, que é a PEC 187. Essa PEC vai estabelecer... Não, ela está no Congresso ainda, não foi aprovada. Mas é interessante porque ela, junto com a PEC federativa e a PEC anteriormente emergencial, que se tornou nessa, estabelecia a diretriz fiscal da União no que tange a essa questão do direito financeiro. E ela estabelece, essa PEC, que não mais por lei ordinária vai ser possível a criação de fundos públicos. Ela estabelece que vai ser necessária a edição de lei complementar para a criação de fundos públicos, tanto a criação quanto a extinção do paralelismo. E também vai estabelecer, se for aprovado, no Congresso ainda, que todos os fundos públicos, salvo algumas exceções que ele excluiu, vão ter que ser ratificados no prazo estabelecido na Constituição por lei complementar sob pena de extinção. Tá? Então, e que o recurso desses fundos extintos vão ser destinados ao pagamento da dívida pública. Avançando na questão, eu gostaria de enfrentar a questão que a colega levantou no chat sobre o artigo 5º da emenda constitucional, porque toca de fundo. Finalizando esse ponto dos fundos, eu queria enfrentar a questão. O artigo 5º fala que até o final do segundo exercício financeiro do subsistente, por uma promulgação da Constituição, da emenda constitucional, melhor dizendo, a emenda constitucional foi promulgada em 2021, ou seja, até o final desse de 2023, o superávit financeiro das fontes de recursos, dos fundos públicos do Poder Executivo, então o superávit financeiro dos fundos ao Executivo, especificamente, segundo a emenda constitucional, poderão ser destinados da amortização de dívida pública do respectivo ente. Então, no primeiro momento, esse superávit financeiro vai ser destinado ao saldo da dívida pública e não vai ter qualquer destinação. No entanto, o parágrafo primeiro fala, se o ente não tiver dívida pública a amortizar, o superávit financeiro das fontes de recursos poderá ser utilizado. O superávit financeiro das fontes de recursos do Poder Executivo será de livre aplicação. Ou seja, se o ente não tiver dívida pública ou tiver saldado toda a sua dívida pública com esse recurso ou outros fundos, é livre aplicação. Dessa forma, em tese, ele pode utilizar esse valor para pagar o precatório, consoante o questionamento que a colega levantou para a Vanessa. Essa é a minha opinião sobre esse questionamento. E penso que esse dispositivo, assim como a Vanessa pontuou, é aplicado a todos os entes federativos. É um dispositivo aplicado para a República Federativa do Brasil, não apenas para a União. Então, eu já enfrentei esse questionamento, apesar de não ter sido questionado. Quem foi questionado foi a professora Vanessa, mas achei pertinente adentrar nessa questão. Outro ponto também relevante, antes de entrar no objeto da minha explanação, foi a questão, apresentada pela Vanessa, que a emenda constitucional no artigo 4 impôs ao chefe do Executivo enviar projetos de lei para mitigar, diminuir gradualmente os incentivos e benefícios federais de natureza tributária. Consoante foi apresentado no prazo de 8 anos, temos que reduzir esses benefícios fiscais e tributários de 4,25% do PIB para 2%, ou seja, uma redução considerável. Sim, sim. Vai ter que diminuir pelo menos a metade, né? 4,25% para 2%. Algo que a gente tem que ficar atento sobre isso, com as exceções já apresentadas pela Vanessa, no que tange aquilo que não vai ser possível desonerar, como o Simples, entre outros benefícios fiscais. Agora, já entrando no cerne principal da minha explanação, que são as situações de emergências fiscais e os mecanismos de ajuste, destaco que a emenda constitucional criou duas situações de emergência fiscal. Uma no artigo 167A, que é destinada a estados, Distrito Federal e municípios, tá? E uma segunda no ADCT, no artigo 109. Essa vinculada à União e também intimamente relacionada ao teto de gastos da União. Eu vou abordar o 167A, que é mais próximo da nossa realidade, e o 167A tem uma proporção de análise, que é a relação entre despesa corrente e receita corrente, na proporção de 95%. Uma vez superado esse percentual de 95% na relação entre as despesas correntes e a receita corrente, se aciona-se os mecanismos de ajuste fiscal. Já no âmbito da União, estabelecido no ADCT 109, a proporção entre a despesa obrigatória primária, despesa obrigatória primária, e
despesa obrigatória primária total. Quando essa relação ultrapassa 95, também se aciona os gatilhos estabelecidos no artigo 109 da DCT, que tem relação com a PEC do teto público editada pelo Michel Temer durante o seu governo. Eu vou ler, infelizmente eu tenho que ler, né, o dispositivo, porque lá vai estar as condições e as restrições. Vamos começar pelo artigo 167A. Primeiro eu vou ler o dispositivo, depois a gente vai destrinchar. O 167A estabelece que, apurado que no período de 12 meses a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito Estado, Distrito Federal, municípios, é facultado ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, MP, Tribunal de Contas e a Defensoria Pública doente, enquanto permanecer essa situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da. Ela estabelece o rol de vedações. Então, o primeiro ponto que o estabelece, período de apuração de 12 meses, tá? A gente vai pegar os 12 meses anteriores para aferir essa relação entre despesa corrente e receita corrente, e aferir se há superação de 95% da despesa corrente sobre a receita corrente. A aplicação do dispositivo, Estado, Distrito Federal e município, estabelece uma facultatividade, mas não é tão facultativa assim, porque o parágrafo 5 estabelece algumas seções. Uma vez preenchido essa proporção, a sanção de... A primeira das duas sanções, caso não haja adoção dos atos, vedação na concessão de garantias, provavelmente, primeiro, e a segunda é a vedação de redação de operações de crédito, salvo umas exceções previstas na lei. Então, não é bem facultativo, como está no caput do dispositivo. E a período de apuração, como eu falei, dos 12 meses anteriores, e cabe ao ente, bimestralmente, por meio do atesto do Tribunal de Contas, fazer essa aferição dos 12 meses anteriores. 12 meses com atesto do Tribunal de Contas, sob pena dele sofrer essas duas sanções. Essas sanções que estão ali previstas. Exatamente. Uma vez caracterizada a situação de emergência fiscal, nós temos 3 eixos de medidas de ajuste fiscal. Uma vinculada à contenção da majoração da remuneração do servidor, tá? Disciplinada em alguns dispositivos que eu vou ler. A segunda, vedação de criação de cargo, emprego, função pública e de contratação pública, tá? Meio de concurso, regra geral. E, por último, outras medidas de compensação de natureza geral, que eu também vou destrinchar. A clássica medida de contenção, uma vez caracterizada a situação de emergência fiscal, é a vedação da concessão de título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membro do poder ou de órgão, exceto a derivada de sentença judicial transitada em julgado. Esse tema já está dando o que falar, né? Exatamente. Ou seja, a majoração da remuneração. Uma discussão que surgiu na Lei Complementar 173, que também previa essa restrição até 31 de dezembro de 2021, o confronto da Lei Complementar 173 com a revisão geral anual, estabelecida no artigo 37. Porque uma norma constitucional, o outro uma lei infraconstitucional. Aqui na PUC de Niterói, assim como outros entes, PGM Curitiba e alguns estados, nós entendemos que a revisão geral anual era, sim, possível de ser aplicada, porém não poderia gerar uma majoração em cima da inflação, porque um dispositivo da inflação do IPCA, que é o índice que está na Lei Complementar 173, ela fala que, além de vedar a majoração, ela fala que nenhuma despesa obrigatória pode ultrapassar o IPCA durante esse período até 31 de dezembro de 2021. Então, a gente compatibilizou a revisão geral anual com essa restrição da variação do IPCA, que também está dentro do contexto da revisão geral anual, porque a revisão geral anual não visa aumentar a remuneração, mas sim atualizar de acordo com algum índice inflacionário previamente estabelecido. E agora, como é que fica a questão? Porque a emenda constitucional também tem natureza de norma constitucional. A gente tem um confronto entre a revisão geral anual e a emenda constitucional 109. Não temos ainda conclusões peremptórias, né, sobre a questão. Como bem pontuado, a questão vai ser debatida pela doutrina e provavelmente vai chegar no STF, como chegou o artigo 8 da Lei Complementar 173, mas na minha concepção é um regime especial. Dessa forma, uma vez caracterizada a situação de emergência fiscal, na minha concepção, afasta-se
a revisão geral anual Revisão geral e anual. veda-se a revisão geral anual, além da majoração, a revisão geral anual. É uma opinião minha, mas vamos aguardar qual vai ser. Não é uma posição ainda da PGM, não temos parecer ainda, e vamos aguardar como é que vai ser. Segunda medida ligada à majoração de remuneração é a alteração de estrutura de carreira, que implica aumento de despesa, previsto no inciso 3, no dispositivo. Então, qualquer alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa está vedado pela emenda constitucional, uma vez caracterização de emergência fiscal. O inciso 6 prevê a criação, majoração de diversos auxílios, tá? Também está vedado. Então, lendo esses 3 dispositivos, a gente já fecha as restrições à majoração de remuneração. Outra gênero que eu categorizei é as contratações de servidor, contratação pública, de servidor público. O inciso 2 fala criação de cargo, emprego ou função pública que implique aumento de despesa. Então, uma vez caracterizada a situação de emergência fiscal, há essa restrição. A admissão ou contratação de pessoal com qualquer título, então também, uma vez caracterizada a situação de emergência fiscal, não se pode admitir contratação de pessoal, salvo reposição de cargo de chefia e direção, que não é corrente aumento de despesa. A gente teve uma consulta disso no âmbito da Lei Complementar 173, foi uma troca de chefia, né, um cargo de comissão de chefia para um cargo de comissão de chefia. Nós entendemos que não houve despesa, porque você troca uma despesa por outra, o valor da remuneração é a mesma. Entendemos que não, eu acho que também nesse caso é aplicado, no aumento de despesa, a troca da chefia. Reposições decorrentes de vacância de cargo efetivo vitalício, é mais uma exceção. Contratações temporárias, de que trata 37, inciso 9 da Constituição, e a reposição de temporários para o serviço militar e de alguma formação militar. A gente tem, basicamente, nesse dispositivo excepcionado, reposições e contratações temporárias. De forma que a admissão de pessoal de forma permanente, a emenda constitucional visa impedir para reajustar, né, essa despesa com receita, que chegou no percentual de 95%, um percentual de comprometimento da máquina pública. E, por fim, né, as medidas não catalogadas, nem na majoração de remuneração, nem vedação de contratação, são 3. A primeira é criação de despesa obrigatória, nitidamente ligado a essa questão de contenção da despesa pública. Adoção de medida que implica ajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, ou seja, já também introduzindo o dispositivo da Lei Complementar 173 na Constituição. Como a Maria também pontuou, não se mudou muito, né, nessas bombas, foram enxertadas uma dentro da outra. Outra medida restritiva, criação ou expansão de programas de linha de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem questão de despesas como subsídios e subvenções. E, por último, concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Dentro do mote, aquele outro dispositivo que a gente trouxe que perde ausentes. No caso, o dispositivo foi direção da União, diminuir... Reduzir os incentivos fiscais. Fiscais e tributários. Tá? Esse é basicamente o ponto principal que eu fiquei para falar hoje. É uma questão bem positivada, né, na emenda constitucional, e que as interpretações doutrinárias e jurisprudenciais vão surgir num segundo momento. As principais considerações pessoais eu já apresentei no curso da apresentação, e, apesar de, como eu já falei, apesar de estar facultativo, o dispositivo não é bem assim facultativo, porque o parágrafo 6º estabelece sanções para os entes que não adotarem todas as medidas estampadas no rol do dispositivo, 67A. E a gente teve bastante discussão, até mesmo de índole política, né, nas redes sociais e mídia especializada, de que essa emenda constitucional impediria a majoração de remuneração de servidores por X anos e também a realização de concursos públicos por X anos. Enfim, nesse momento atual, esses percentuais não foram atendidos. Tá? Então, em tese, essas limitações estão no corpo temporário da Constituição, não são limitações temporárias, são no corpo permanente da Constituição, uma vez ter a situação de emergência fiscal, a medida de ajuste fiscal se impõe.
de forma permanente, diferentemente da Lei Complementar 173, que é declarada pelo Constitucional pela STF no artigo 8º, e tem essas limitações que são parecidas até dia 31 de dezembro de 2021, ou seja, até 31 de dezembro desse exercício financeiro. Denise, basicamente isso que eu tinha que falar. Temos outra situação de emergência fiscal deixada pela União, no artigo 109 do ADCT, mas é mais deixada pela União. E qual é a sua E opinião também, geral? Você acha que ela vai cumprir algum papel extraordinário nessa questão que tanto o Ricardo quanto a Vanessa falaram de preocupação em ordenação dos gastos públicos, em uma maior responsabilização na assunção de gastos públicos, ou você acha, como a Vanessa, que é mais uma emenda pleonástica? a responsabilidade fiscal, né, Denise, é uma questão que tem que estar enraizada na cultura da sociedade. E porque isso vai se refletir no cenário político. Infelizmente, nós não temos no nosso país uma cultura de responsabilidade fiscal. Sim, E a gente tem parte da sociedade, muitas vezes até legítimo, demandas por parte do Estado, principalmente na área de educação, saúde e segurança. sim, E essas demandas vão ser cumpridas com despesa pública, infelizmente, não vai ser de outra forma. E como a gente não tem essa cultura de responsabilidade fiscal, principalmente nesse momento atual da pandemia, em que o quadro fiscal já era complicado e ficou ainda pior, e a gente sim. tem uma necessidade ainda maior do Estado responder a essas demandas da sociedade, principalmente no que tange à área da saúde. Assistência Só social, né? A gente tem, pelo menos em Niterói, a gente tem exatamente. visto uma demanda muito grande de assistência social. Assim, é uma sinalização, né? É uma sinalização da necessidade do tema ser debatido e de medidas serem tomadas na questão. É tímido ainda, principalmente no que tange às sanções, tá? Sim, Nós temos sanções muito mais graves na lei de responsabilidade fiscal, sim, para não concordo. acionar aqueles gatilhos, mas é uma sinalização. Reputo que apenas quando a gente tiver uma consciência, até mesmo social, maior. Tivemos o impeachment da presidência da República envolvendo uma questão fiscal, né? É algo que era inimaginável há bem pouco tempo atrás, uma discussão fiscal de chegar a tamanha magnitude, mas eu acho Sim, que, paulatinamente, a questão tem surgido ao debate, não só no âmbito do cenário político, né, Congresso Nacional e casas parlamentares, mas também no âmbito social. Toda escolha pública é uma renúncia. A sim. partir do momento que os recursos são finitos e limitados, cada alocação de recursos em uma seara é uma restrição orçamentária em outra seara. Não tem jeito. Né? Sim, A fonte de recursos do Estado seja por meio de emissão de moeda, que gera inflação, seja pela tributação, que já alcança vou níveis levar ela. altos no Brasil, 34% do PIB, ou pela dívida pública, que já estamos chegando num ponto avançado, segundo alguns especialistas, da estrangulamento, de 90% em relação à dívida PIB, caminhando para os 100% da dívida PIB. E uma dívida pública com um perfil de dívida ruim, de vencimento curto e alto. E Vencimento curto, pouca confiança no mercado, né? exatamente. Curto, dívida curta e juro alto, que impõe ao governo para conseguir se refinanciar, tendo que emitir dívidas com juro ainda maior, num espaço de tempo ainda Tempo mais ainda curto, menor. porque o investidor não quer investir para longo prazo, 2030, 2040, por diante das incertezas, até mesmo os fiscais. Bom, Carlos, eu agradeço a sua participação. Foi muito bom poder contar com você, com a sua experiência e seu conhecimento de causa, né, sobre o tema. Agradeço por você ter aceitado o convite do Seju. Já adianto que para outros convites certamente virão nesse tema de direito financeiro, né, que é um tema que você estuda muito, que tem interesse sobre. Concordo com as suas explanações, no sentido de que, apesar de ter sido vendida a ideia de que a emenda complementar 109 ela traria uma maior responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal já se incumbia dessa função, né? E ela, especialmente no que tange à improbidade administrativa, as sanções ao próprio gestor, ela acaba sendo mais eficiente, né? Do ponto de vista pedagógico, mas
em alguns aspectos, de fato, essa ideia de limitação de gastos, ela pode sim ter algum efeito salutar, né? Show. Tem mais alguma explicação, mais alguma consideração Antes a de fazer? finalizar, agradecer o convite do Seju no seu nome. Agradecer também pelos palestrantes anteriores, o procurador Ricardo, a procuradora Vanessa, excelentes explanações. E, por fim, só responder a dúvida da Iane. Realmente, Iane, Tem uma dúvida a aqui? redação do 67A, parágrafo 3º, vai de encontro, isto é, vai destoa da jurisprudência do STF, no tange as sanções de um ente político por infrações de outro ente, dos órgãos, dos poderes ou órgãos constitucionais autônomos desse mesmo ente político, realmente. De acordo com o princípio da intranscendência das sanções, né? A subjetividade das sanções. No entanto, é o que está no dispositivo. Vamos aguardar a justiça do STF se manifestar sobre o ponto e, muito provavelmente, ele deve ratificar esses precedentes anteriores que a Iane pontuou, da intransferência das sanções, subjetiva das sanções, da personalidade das sanções. Basicamente, que uma infração de um poder público, de uma Constituição autônoma, não pode sancionar o Poder Executivo. Fechamos, Perfeita então. colocação. Mais alguma dúvida? Vou encerrar e já deixo avisado que vai ficar salva a live. Quem quiser ver e rever a explanação do procurador Carlos Eduardo Lima, vai ficar lá no nosso Instagram da pgm.niterói, tá? E, pessoal, já deixo aqui o convite para os próximos eventos do Sejur. Semana que vem nós temos mais eventos sobre parcerias com o procurador do estado de Goiás, Rafael Arruda, procurador do município de Niterói, Marcos Vinícius do Carmo. Na outra semana nós vamos falar de compliance e a nossa agenda de maio está repleta de bons eventos e eu conto com a participação de todos vocês. Obrigada a todo mundo que participou, que mandou dúvidas, que entrou aqui, nem não consegui falar com todo mundo, mas eu vi com carinho todos que participaram e espero vocês nos próximos eventos. E você também, Carlos, também espero você nos nossos próximos eventos, tá? Estaremos juntos. Boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.